Olha, com muito prazer, com muita alegria que eu estou chegando mais uma vez para levar para você uma palavra do coração de Deus para o seu coração, para a sua meditação diária. E eu quero já cumprimentar você com a doce e confortadora paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a oportunidade para lermos a palavra de Deus. Eu quero estar lendo com você na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 2 e o versículo de número 1 diz assim: se há alguma motivação por estar em Cristo, alguma consolação que vem do amor, alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão de afeição, então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e de um propósito. Não sejais egoísta, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considere os outros mais importantes que você. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com o interesse alheio. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo o que devesse se apegar. Estou lendo a Bíblia, linguagem de hoje. Eu quero comentar com você um pouquinho sobre essa explicação do apóstolo Paulo, que ele falava à igreja que estava na cidade de Filipos. Paulo trazia uma explicação, a maneira e a forma que deve ser o nosso comportamento como seguidores de Cristo, como seguidores de Jesus. Ele nos deixa esta palavra dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? De humildade. Um sentimento de humildade. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele nunca teve por usurpação parecer Deus, querer ser Deus. Jesus sempre se apresentou aqui como filho do homem. Jesus sempre se apresentou aqui como o homem de Nazaré. Inclusive, Nazaré era uma pequena cidade de uma região da Palestina, aonde era chamada um lugar de refúgio melhor. E quando alguém ouviu falar que Jesus vem de Nazaré, ele chega a perguntar assim: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Olha bem a pergunta de um homem chamado Natanael. Quando Filipe foi falar com ele a respeito de Jesus, ele faz essa pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez ele falasse que tinha vindo de Jerusalém, ou de outras regiões ali, Filipe tivesse falado para Natanael, não tinha despertado em Natanael a curiosidade de fazer essa pergunta. Jesus, o sentimento dele
era o sentimento de amor. E falando nisso, eu me lembro do capítulo 8 do livro de João. Lá no capítulo 8, conta a história daquela mulher. Aquela mulher que foi levada aos pés de Jesus, lá no templo. Aquela mulher foi levada ali as autoridades religiosas, pelos religiosos. Chegando ali, eles empurram aquela mulher nos pés de Jesus e diz: mestre, esta mulher foi apanhada, ela foi apanhada no ato, adulterando. E na nossa lei, na lei de Moisés, manda que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizem? Jesus, olhando para todos eles, se abaixa ali e começa a escrever no chão. Com o dedo ele começa a escrever no chão, ninguém sabe o que ele estava escrevendo. E eles insistiam dizendo: mestre, nós vamos apedrejar, o que diz? Jesus levanta, olha em direção a todos eles e diz: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E todos aqueles saíram um por um e foram embora. Quando eles saíram, Jesus pergunta àquela mulher: cadê os teus acusadores? Ela diz: não sei, todos foram. Aí Jesus disse: nem eu também te condeno. Levanta-te, vai embora e não peques mais. Quando eu me lembro do capítulo de número 12 do Evangelho de João, eu vejo outra ação tão especial de Jesus. Eu vejo algo ali que me chama muita atenção e eu queria compartilhar com você. Eu queria compartilhar com você esta passagem tão linda, tão maravilhosa do capítulo 12 de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse, 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo de aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mais uma ação de Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus estava na casa de Lázaro, Jesus foi lá fazer uma visita para os seus amigos. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. E quando Jesus chegou ali, eles prepararam algo para Jesus. A Bíblia diz que eles prepararam um jantar em agradecimento a Jesus. E quando eles estavam ali à mesa, Maria, a irmã de Lázaro, ela veio trazendo nas suas mãos um frasco contendo um perfume muito caro. E o que Maria fez? Ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus e começa a enxugar com os cabelos da sua cabeça. Maria está dizendo: Senhor, eu estou aos teus pés, eu quero ficar um tempo aos teus pés. Eu quero ficar o tempo necessário.
Ela não usou um pano, uma toalha, ela usou o cabelo da cabeça. Ela usou os seus próprios cabelos. Demorasse o tempo que fosse, ela queria estar aos pés de Jesus. Era uma maneira que ela estava agradecendo o gesto carinhoso e amoroso de Jesus por ter devolvido o seu irmão com vida, devolvido alegria para o seu lar, que por causa da morte de Lázaro tinha perdido. Você quer gratidão, alguém que é grato a Jesus pelo aquilo que ele faz. O Senhor Jesus tem feito algo muito importante nas nossas vidas. Você que está me assistindo aí, agradeça a Deus, seja grato a Ele pelos benefícios que Ele tem lhe proporcionado. Quando eu vejo aqui essa ação de Jesus, esta ação tão maravilhosa de Jesus, quando alguém começa a dizer, para que essa mulher está desperdiçando isto? Por que ela está fazendo isso? Ela podia vender esse perfume e tirava um preço muito caro, porque custa mais de 300 denários, que correspondia a um ano de trabalho, um ano de um trabalhador. Então, nós podemos entender que aquela mulher, ela fez a economia de um ano. Ela sabia que Jesus vinha na sua casa. Ela sabia que uma hora Jesus chegaria na sua casa. E ela queria estar preparada para receber Jesus, para prestar a Jesus um culto, para prestar a Jesus um agradecimento. Foi isso que ela fez. Ela economizou um ano de trabalho, um ano, e lançou aos pés de Jesus e levou nas suas mãos o presente que ela tinha guardado tanto tempo, para o dia que Jesus chegasse ali, ela pudesse apresentar a Ele. Isso aqui é gratidão. É a pessoa que é agradecido a Deus e que não esquece de nenhum dos benefícios de Deus na sua vida. Foi isso que o salmista, em cântico de agradecimento, ele cantou dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. E não me esqueço de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Nós temos de ser agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Deus nunca esqueceu de nós. A Bíblia disse, quando usando o profeta Isaías, o profeta diz: pode uma mãe esquecer de um filho que cria? Sim, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de vós. Pode acontecer, como aconteceu já, de uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Devemos ser agradecidos e estar sempre pronto para, no momento exato, oferecermos a Jesus um culto de agradecimento por todos os seus benefícios. Não esqueça do que Deus te fez. Seja humilde, tenha em você o sentimento de Jesus, o mesmo sentimento de humildade, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, se humilhou até a morte de cruz. Seja agradecido. Ofereça um culto a Deus de agradecimento
por todos os seus benefícios. Não te esqueça do que Deus te fez. Deus te abençoe.